Buenas, galera, beleza? Estamos aqui para mais um podcast, que agora mudou de nome. Quase que eu falo o nome antigo do podcast, mas estamos aqui agora com novidades no nome, Fale de Propósito Cast. Olha aí. Então, hoje estamos aqui é boa, né? Exatamente. Hoje estamos aqui com o Diego Tiburski, Inaugurando. grande amigo aí que a vida nos presenteou agora nesses últimos tempos. E estamos aqui inaugurando hoje o novo nome do podcast, o Fale de Propósito Cast. Quase que escapa de novo o outro nome. Mas já de imediato, vamos ao início de tudo. Diego, gostaria que você se apresentasse. E então, conta para nós quem é o Diego. Tudo bem, Ismael? Tudo. Cara, primeiramente um prazer de participar aqui do podcast. E uma honra estar iniciando os trabalhos aí contigo aí nesse novo projeto aí dos podcasts do Fale de Propósito. Eu costumo dizer que eu sou um investidor, invisto em Deus, invisto na minha família e invisto em alguns outros negócios. Dentre esses negócios eu atuo com representação comercial. Mês que vem a gente está completando aí 10 anos. Eu e minha esposa a gente trabalha junto nessa representação comercial aí, atuando com materiais de construção para construção civil. E tem uma empreiteira também. E atuo com leilões de imóveis, né? Hoje eu atuo nessas 3 áreas aí fortemente. É isso que eu faço. Legal. E um negócio que eu acho muito bacana é essa questão de trabalhar com a esposa. Conta pra nós aí como é que é trabalhar com a esposa. É bem interessante. Assim como um casamento, né? O trabalhar com a esposa também é bem dinâmico, né? A gente vai descobrindo as maneiras de trabalhar e vai aprendendo. Vai se lapidando ainda mais, né? Porque não pode levar os problemas para casa, né? Então a gente sempre está cuidando até onde pode ir, até onde não pode ir, então respeitando sempre o espaço do outro. Funciona, desde que se respeitem bem, né? E como foi no início fazer essa questão aí? Eu vou chamar isso de acordos, né? Sim. Com a Xelinha nós temos muito forte essa questão dos acordos. De ter bem claro quem é que faz o quê, quais são as responsabilidades de quem. Como foi para vocês desenvolver esses acordos? Foram acordos que foram estabelecidos ou como foi? Não foi muito bem assim. Os acordos foram surgindo ao longo do tempo, né? No início a gente não tinha acordos, a gente só ia trabalhando. A área da minha esposa é mais RH, né? Então ela cuidava do RH da empresa, eu tinha outra empresa também. E ela ficava muito focada nisso. Depois é que ela veio migrando para me dar o suporte, além da parte de RH, na parte de vendas. Então aí no meio do caminho foram surgindo os acordos e cada um foi encontrando seu espaço. Logicamente, sem estar pensando estrategicamente no que cada um vai fazer, fica mais difícil. Mas a gente foi encontrando seu caminho, foi entendendo o que cada um era bom, o que cada um poderia contribuir. E aí a gente entendeu que ela é uma pessoa muito organizada, consegue fazer uma gestão muito boa, né, de processos administrativos, processos mais burocráticos. Então ela ficou na retaguarda aí dando esse suporte, cuidando de tudo que diz respeito ao processo da venda, né, desde quando chega um pedido até a saída dele. E eu fico na parte dianteira, né, então ativamente visitando clientes, indo buscar novas oportunidades, visitando obras, construtoras. E aí vou trazendo as demandas para ela e a gente vai lidando com tudo isso. Gravando podcast em plena segunda-feira de tarde. Exatamente. Mas me diz uma coisa, Diego. Vocês iniciaram já o negócio, ela trabalhando junto contigo? Teve um processo de transição? Como foi? Não, no início era só eu presa, né? Eu presa. Eu presa, Eu presidiário, eu vi esses tempos um termo. Era eu presa, foi por um bom tempo. Aí a minha irmã veio trabalhar comigo um tempo. Aí depois disso surgiu outros negócios ali que a gente teve, sociedade também. E a minha esposa veio trabalhar comigo já tem uns 4 anos já. Que ela tá comigo aí, mais agora nessa reta final aí. Bacana. E quanto tempo que já tem o negócio de vocês aberto? 10 anos a parte de representação, que foi o meu segundo negócio, né? Meu primeiro negócio foi uma empresa prestadora de serviço de pintura. Fiz uma única obra, atendi um único cliente e fechei. Abri e fechou. Foi estrategicamente para atender uma demanda. Eu vendia produto e o cliente pediu ele disse que ele só compraria o produto se eu oferecesse a mão de obra também.
Aí eu abri uma empresa especificamente para atender essa demanda dele. Atendi, encerrei a empresa, fechei e aí entendi que eu queria empreender. Uhum. Mas nessa época eu era gerente comercial de uma outra empresa, né? Eu não era Pô, que bacana isso aí. ainda, não era empresário, fiz isso em paralelo, né? Aí montei uma equipe de prestação de serviço e tal, o pessoal foi executando os serviços lá e eu ia acompanhando periodicamente. Legal. Conta pra mim como é que é essa questão aí de investir em Deus Ai, que você trouxe aqui. então, toda a relação que eu tenho, que eu digo que eu sou investidor, eu penso tudo sempre em longo prazo, né? E o investir em Deus, isso que eu trago é justamente isso, é o plantar, é o semear, dia a dia. Então, não é uma coisa que tu vai ter o resultado agora, tu vai ter o resultado lá na frente. Então, assim, para mim, o investir em Deus, ele tá muito nisso, no teu coração, em como tu age, em como tu lida com as tuas emoções. Eu já fui uma pessoa muito nervosa, né, difícil de lidar, e aí fui trabalhando tudo isso. Então, eu percebo que investir em Deus é isso, é estar bem comigo mesmo e fazer das outras pessoas que estão ao meu redor ainda melhor ainda, né? Ah, legal. Essa questão surgiu por alguma questão de religião, por você ouviu alguém falar sobre isso, mas como que surgiu esse termo investir em Deus? Eu gosto muito da área de investimentos, né? Já fiz diversos cursos de investimentos. Então eu trouxe para mim isso. Não sei se eu ouvi em algum lugar. Se eu ouvi, eu não percebi. E aí comecei a trazer isso para mim, que eu invisto em Deus. Porque para mim faz muito sentido, porque é um Uhum. investimento. Eu constantemente estou investindo nisso, né? Nas minhas orações, Legal. em como eu trato as pessoas, em como eu lido com as pessoas que trabalham comigo. Então, em todos os aspectos da minha vida, as pessoas que eu me relaciono, meus amigos, tudo isso eu penso que é um investimento em Deus. É o que eu estou fazendo de longo prazo. Que legal. Tem algumas questões da vida assim que a gente fica pensando, a gente não faz nem ideia de onde é que saíram Eu não algumas sei. coisas que a gente faz, mas a gente vai percebendo que ao longo da vida isso vai fazendo sentido. Eu me lembro a primeira vez que, antes de falar isso, né, o Diego também é um dos fundadores de um grupo de network muito bacana que tem aqui na região metropolitana, que é o Conexões Inteligentes. E eu me lembro a primeira vez que me convidaram para ir no Conexões Inteligentes e eu vi o Diego falando, eu invisto em Deus. E aquilo me chamou bastante atenção. Que legal. Porque eu tenho essa pegada de buscar compreender também como que as coisas que nós estamos fazendo estão sendo significativas para o meio que nós estamos inseridos, para a sociedade como um todo, não exclusivamente só para mim, porque eu entendo que negócio não é olhar só para o caixa da empresa, por mais que resultados também importam, mas essa questão do impacto. E foi a primeira coisa que me trouxe assim à mente, puxa, eu imagino o impacto que o Diego está fazendo. E de verdade, Diego, naquele dia eu fiquei pensando, será que o Diego faz ideia do impacto que ele está trazendo para a sociedade? Me conta aí o que, que você percebe de toda essa fala. Então, não sei, na verdade é muito natural meu. Eu gosto de me posicionar dessa maneira, eu gosto de ver as coisas dessa maneira e agir dessa maneira. Então, não é algo que eu fiz assim, pensando no impacto que eu ia causar. Uhum. Mas recebi alguns feedbacks, pessoal falando disso, né? Pô, que legal isso que tu falou e tal, porque muitas vezes num grupo de network ninguém expressa isso, né? E eu sempre coloco Deus em primeiro lugar. Então, quando eu digo eu invisto em Deus e depois na minha família, é exatamente e depois dos negócios, é exatamente a ordem com que eu coloco ele na minha vida, né? Que legal. E a questão do conexões inteligentes, que tem sido assim bem relevante para mim, acredito que para todas as pessoas que têm participado lá. Como surgiu essa ideia de criar esse grupo de networking? E depois eu complemento com uma outra pergunta. Então, fui convidado por um amigo meu, o Alan Job, e a participar de um outro grupo de network, o qual ele já era um membro, Uhum. né? E aí ele podia levar convidados. Eu fui até esse grupo e vendo como é que funcionavam as dinâmicas lá, foi apresentada a opção de ingressar, de entrar lá e tal, e para mim não fez sentido naquele momento. Quando a gente saiu de lá, no mesmo dia, a gente olhou um para o outro e falou: por que que a gente não monta o nosso próprio grupo de network? Só por que não? Isso foi numa terça-feira. Na quinta, a gente realizou o primeiro encontro, que foi num café, numa mesa com 4 pessoas. 7 de julho, se eu não me engano, do 6 ou 7 de julho do ano passado. Tá completando um ano agora, bem em breve. E foi bem despretensioso. Foi assim, conexões, network, tudo faz sentido, né?
para a gente conseguir crescer na vida. E a gente começou a buscar isso. Quem que tu conhece que pode conectar com a gente? Vamos chamar para o grupo, né? Vamos marcar um encontro maior. E a gente foi, assim, naturalmente, organicamente crescendo. E aí o grupo era 5 pessoas, daqui a pouco era 10, daqui a pouco era 15. E agora a gente tem um grupo ativo de 45 pessoas e fora os convidados. No último encontro aí teve na base de 15 convidados aí que teve novos e muitos deles querendo ingressar no grupo, né? Então a gente percebeu que é uma demanda latente, né? As pessoas querendo se conectar e querendo usar um espaço para uso profissional mesmo. Porque às vezes em alguns ambientes acaba se tornando alguma coisa que vira um happy hour e tal, e a gente entende que a gente tem um compromisso até com as famílias das pessoas. Então, às vezes, a pessoa que deixa de estar com a família para estar num ambiente desse, a gente quer entregar o melhor para ela. Quer trazer conteúdo, coisas que ela possa aplicar e também conseguir realmente fazer o seu negócio girar em torno disso, né? Fazer conexões verdadeiras com as pessoas. No início nem tinha o nome de conexões inteligentes, né? Na verdade era, sei lá, era grupo. Um grupo. Juntou um grupo. Juntou um grupo e vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente pôs em votação alguns nomes. E aí, dentre os nomes que tinham de opções, existia esse, Conexões Inteligentes. E foi o que pegou. E até foi ideia do Celso Trota, que esteve aqui no podcast contigo. Ele que sugeriu esse nome. Aí foi posto em votação e foi o nome vencedor. E dali para frente a gente veio fazendo um trabalho árduo aí de conseguir trazer mais pessoas, de conseguir fazer com que quem já está lá dentro consiga fazer negócio, consiga entender as vantagens de participar lá. A gente fez parceria com rádio, lá com o Misael. Então conseguiu trazer várias possibilidades para aquelas pessoas que estavam ali e queriam difundir e entregar mais informações sobre produto, o serviço que trabalha. Eu até estava brincando com o Misael, acho que foi no último encontro, né? Lá no encontro mesmo eu falei que o nome do programa do Misa lá na 95.5, acho que vai mudar agora, né? É Café Conexões Inteligentes com Liderança. É bem por aí, porque foi uma enxurrada de membros ali do Conexões Sim. que foram para lá, né? Se todos participarem lá dos 45 que tem ativo hoje, dá praticamente 1 ano de programa, né? Não. É porque é diário, né? Verdade. É diário, então vai dar aí tirando os finais de semana, aí vai dar uns 2 meses, eu acho. Mas só de membro do Conexões, né? Exato. Eu fico pensando o quão desafiador deve ser para o Misael levar uma pessoa diferente a cada dia, né? Sim. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, tu tem bastante conexão, tu tem bastante contato com as pessoas. Imagina o Misael. Eu tive um programa numa web rádio um tempo, que era o Todo Dia Segunda, que está voltando aí de alguns dias aí vai voltar o Todo Dia Segunda. E é bem interessante que às vezes as pessoas não querem expor os seus negócios para outras pessoas. E eu fico pensando, cara, como assim é difícil de ir, as pessoas não querem? E até mesmo a própria questão do networking. Então, a minha visão hoje de network, eu acredito que seja a mesma que a tua, e eu já vou te trazer essa pergunta. Mas eu acredito que hoje talvez o nome networking, talvez ele está um tanto deturpado quanto a palavra propósito, quanto a palavra gratidão, o gratiluz, gratitude, e aí por diante. Mas, cara, qual que é a tua definição de network? A minha definição de network é exatamente tá ligada à palavra conexão, né? Que é tu estabelecer mesmo uma conexão verdadeira com outra pessoa. É entender o que ela está oferecendo. Porque network o pessoal banalizou, como tu mesmo disse, aquela troca de cartão. Isso já se entende hoje como network, né? Eu já entendo diferente do pessoal se encontrar, de fazer um contato, de conseguir entender o que tu entrega, né, Ismael? Qual é o teu produto? Qual é o teu nicho? Como eu posso agregar no teu negócio? E aí vice-versa, como tu pode agregar ao meu. Então isso que eu entendo como network, é uma coisa verdadeira, é algo que a gente está fazendo com um propósito, né? Tô trazendo a palavra que tu falou, né? Que talvez se banalizou um pouco também, mas eu entendo que está tudo interligado. Eu conseguir te ajudar, eu fazer com que tu tenha mais sucesso, para mim já é uma vitória. Porque eu entendo que eu tô agregando na tua vida. E se eu tô agregando na tua vida, outras pessoas vão se beneficiar com o que tu entrega, né? E automaticamente as outras pessoas também. Muita gente às vezes está limitada ao que ela consegue faturar e a rede que ela conhece.
Agora, com um bom nível de contatos, de conexões, de network, essa pessoa pode expandir de uma forma que ela nem imagina, né? Então, o network para mim hoje ele é fundamental. E eu entendo que até essa própria questão ali que você trouxe de investir em Deus tem muito a ver com isso. Porque às vezes você tem a chave de acesso à pessoa que precisa daquilo que eu me proponho a entregar. E eu costumo dizer que todo meu negócio ele não gira em torno do dinheiro. O dinheiro é a consequência do meu negócio estar girando. E pelo pouco que a gente se conhece, acho que quase um ano mais ou menos, a gente consegue perceber que é uma pegada muito similar. O dinheiro é importante? É importante. Aquilo que nos traz sustento, que nos traz o mantimento, que faz nós conquistarmos as coisas materiais que não só que nós queremos, mas que nos são necessárias para que cumpra o nosso propósito. Então eu entendo que isso tem uma conexão muito direta com essa pegada do networking, com o investir em Deus. E me diz uma coisa, Diego, quando a gente fala sobre investimento no mercado imobiliário, que você estava comentando ali, explica Sim. um pouco mais para nós como que funciona essa questão. Então, o mercado imobiliário hoje tem inúmeras modalidades de investimento, né, que o pessoal faz. Tem tá sendo muito difundido agora, que é o house flipping, né, que o pessoal compra imóvel abaixo do preço do mercado, um imóvel já muito caído, muito, assim, ruim, e aí reforma ele e vende por um preço acima do mercado. Tem os imóveis novos que o pessoal vende na planta, isso também se valoriza. Tem diversas possibilidades. O primeiro ali é meio estilo Irmãos à Obra. É meio estilo Irmãos à Obra, exatamente, que é o house flipping, né? Esse aí o pessoal compra a casa bem assim batida, o imóvel, o apartamento bem ruim, em péssimas condições, reforma ele, dá uma cara nova e vende, né? Acima do preço do mercado. Normalmente essas péssimas condições são imóveis assim que talvez estão abandonados, talvez aguardando leilão, alguma coisa nesse formato. Tem algum padrão ou não? Não, às vezes algum imóvel, por exemplo, de herança, e aí não tem ninguém que utilize aquele imóvel, ele vai ficando muito deteriorado, ou alguma família se mudou, deixou aquele imóvel lá sem uso, então é mais nesse sentido, né? E tem os imóveis que o pessoal vende na planta e uma série de coisas. Dentro de tudo que eu vi de possibilidades no mercado, eu entendi que a melhor oportunidade seria de ganhos, assim, né? Nos imóveis de leilão, né? E foi aonde eu me dediquei muito para poder aprender sobre todo o contexto dos imóveis de leilão. E com isso, né, participar e também prestar assessoria para quem busca esse tipo de oportunidade, né? De comprar o imóvel abaixo de preço de mercado. Então tu já compra o imóvel abaixo do preço de mercado. E aí depois tu vai definir também, ou pode definir antes, né, o que tu vai fazer com esse imóvel, né? Qual vai ser o teu objetivo com ele, aluguel, venda, ou até mesmo moradia, né? Legal. E quais os riscos que tem dessa questão de comprar um imóvel de leilão? Existe algum risco, alguma questão que talvez possa trazer alguma dificuldade? Ou daqui a pouco você comprar e chega lá num determinado momento retrocede? Não, não, volta. Tem algum risco nisso? Existem diversos riscos, diversos, tá? Então, hoje o trabalho que eu faço é mapear todos eles e oferecer a segurança de que o imóvel que tu arrematar, ele vai ser garantido que você vai acessar ele, que você vai ter ele e vai ter a propriedade e vai poder exercer a propriedade dele. É exatamente isso que eu faço. Existem vários riscos. Não é um processo tão difícil, mas exige dedicação, né? Vai ter que estudar bastante, vai ter que ler os editais, vai ter que ler as matrículas, vai ter que mapear vários pontos de risco, aonde que esses pontos de risco, tu bloqueando eles, tu vai ter o êxito dentro da tua arrematação. Então, hoje, dentro disso que eu faço, a gente consegue ter uma segurança, uma certeza de que vai ter o êxito de adquirir, de pegar o imóvel, né? De ter acesso a ele, né? De conseguir fazer o uso dele, colocar para venda, o que for. Então, hoje no mercado tem situações onde que o pessoal, eu já conversei com pessoas que arrematam e que conseguiram ter êxito, só que tiveram diversos problemas. Uma gerente de um banco, onde eu arrematei, me contou que ela arremata imóveis de leilão e ela não sabe fazer o procedimento de desocupação. Então ela faz do jeito dela, tenta falar com a pessoa do jeito dela e não cumpre um rito, né? Tem alguns ritos
que até a própria justiça prevê. Então, se tu fizer dentro do rito, não tem como dar errado, né? Já está tudo previsto em lei. Se o imóvel não pudesse ser vendido, imagina o ônus dos bancos. Hoje, a grande maioria dos imóveis eles estão no poder dos bancos, os imóveis de leilão, que são os retomados por falta de pagamento. Se esses bancos não conseguissem colocar esses imóveis para fora, imagina o passivo deles. Então, existe essa segurança do arrematante justamente por isso. Porque senão esses caras iam ficar entupidos de imóvel. E aí não ia ter o que fazer. Eu dei risada aqui que os bancos retomam por falta de pagamento. Imagina se os bancos retomassem os cartões de crédito por falta Bah! de pagamento. Ia ter pilhas e pilhas de cartões. Muita coisa. É. Eu tava vendo, acho que foi fim de semana que cerca de 43% não sei se é fidedigno esse dado, mas talvez você tenha alguma informação sobre isso. 43% da população adulta do Rio Grande do Sul está inadimplente em alguma questão de pagamento, banco, financiamento, alguma coisa nesse formato. Eu não sei se chegou a ver alguma coisa sobre esse número. Não, não tem esse dado. Não cheguei a ver notícias sobre isso. Mas eu percebi um movimento dos bancos em relação a esse risco calculado deles das inadimplências. O que eu percebi aí? Que foi uma mudança dentro dos contratos de financiamento. Que o contrato da minha casa, por exemplo, quando eu assinei ele previa que eu podia ficar até 3 meses inadimplente. E aí depois, 30 dias depois desses 3 meses, ele automaticamente poderia tá indo para leilão, né, dentro do que prevê a lei. Só que agora, 30 dias que tu fica inadimplente com a primeira parcela, já é passível de tu levar a leilão. Então, assim, o próprio banco reduziu de 3 meses para o atraso, porque ele estava percebendo muita inadimplência. Então, eles vão moldando os contratos, porque o contrato é um acordo entre o banco e quem está contratando aquele crédito. E aí ele faz o quê? Com aquele crédito, eles podem negociar aquele prazo de inadimplência. Só que normalmente o banco não te dá essa possibilidade de negociar. Então eles estabelecem um contrato agora com um prazo menor porque eles já sabem o risco que eles estão correndo e não estão dispostos a esperar tanto tempo para poder executar, por exemplo, uma consolidação de propriedade, que é o que acontece nos imóveis que vão a leilão. Então, o que eu percebi com isso? Que os bancos eles estão nessa tendência de reduzir o contrato porque eles estão vendo um alto número de inadimplência. Tá crescendo muito esse número de inadimplência. Em todas as áreas, né? E aí, Sim. consequentemente, nos imóveis também. Ok. E uma parte que eu fico um tanto assim. Eu não sei se o meu coração é meio diferente ou se é bom demais, eu não sei nem qual palavra utilizar nisso. Mas chega a dar uma coisa assim, daqui a pouco você tirar uma família de dentro de uma casa porque foi arrematado. E aí, nessa questão, eu fiquei pensando, puxa, mas eles assinaram um contrato sabendo que se não pagasse, teriam que sair. Então, como vocês encararam essa questão? Teve algum sentimento disso? Ou foi um negócio, não, tá aqui, tá no papel e vamos seguir pelo papel? Como que vocês Sim, lidam com essa sim. questão? A gente sempre procura um caminho humanizado, né? Então, tanto nos imóveis que eu arremato, quanto nos imóveis que a gente presta assessoria de arrematação, a gente vai pelo caminho mais humanizado. O que a gente quer dizer com isso? Que a gente já prevê dentro dos custos do imóvel, de viabilidade dele, quando a gente planilha todos os custos de viabilidade, a gente já prevê um custo de desocupação. Esse custo de desocupação, ele vai para um caminho judicial, que é o custo mais elevado, né? Para a gente entrar com uma ação de desocupação via uma liminar de um juiz. E aí esse imóvel, a consequência de quem não pagou e que está lá e que vai sair, é ser despejado por um oficial de justiça. Essa é a consequência de quem não paga. O que a gente faz? A gente pega essa verba desse valor que é para desocupação via judicial e a gente joga para uma negociação junto com o morador. Porque ele já não pagou e ele já sabe a consequência do contrato que ele assinou. Então a gente oferece um aluguel de um mês, dois, dentro de um outro imóvel equivalente àquele que ele tem, um auxílio para ele fazer essa saída, Esse né? processo de transição Esse dele, né? processo de transição, porque ninguém precisa pagar isso.
Então a gente faz de uma forma amigável, oferece uma alternativa aonde que ele é beneficiado por algo que ele não precisaria ser beneficiado. Pela lei não precisa. Tu só executa o que tu precisa executar. A gente vai por esse caminho. Recentemente a gente teve esse caso de um cliente assessorado onde o imóvel estava ocupado. E aí a gente era uma família, era um casal, 2 filhos, inclusive uma criança pequena. E aí a gente fez por esse caminho. Ofereceu um aluguel de um imóvel equivalente, foi conversando com ele. O primeiro impacto é sempre pior, a pessoa, É né, mais se sente complicado, né? desconfortável e tudo mais. E a gente vai indo nesse caminho de conversar, né, de uma forma bem amigável, de uma forma entendendo o lado dele, porque não é fácil e tudo mais. Então, assim, foi muito tranquilo fazer essa condução, porque a gente sabe que a gente está entregando mais do que o que é combinado. Então, a pessoa espera ser despejada. E a gente está fazendo por um outro caminho. Daqui a pouco, até dependendo do caso, ainda oferece um caminhão de mudança. Uhum. Então, sempre existem alguns mecanismos que a gente não vê, mas que é possível fazer. Eu acho que a palavra despejado parece muito forte, né? Sim, Talvez isso traz um impacto muito, muito exatamente. forte. E eu acredito que foi essa questão que talvez me marcou bastante da palavra do despejado. Sim. E aí até algumas vezes eu olhei, eu pensei, imóvel de leilão. Até dei uma olhada em alguns Anúncios, anúncios de oportunidades. imóveis, como é o nome mesmo? Editais. Aham. Edital, né? Edital. Edital de leilão. E eu fiquei pensando, e aí me veio todas essas questões na cabeça. Mas acaba sendo um custo de oportunidade. E aí, de uma certa forma, vem de encontro com uma frase que eu ouvi de uma pessoa uma vez: não existe crise. Na verdade, como é que ele falou mesmo? Na crise, o dinheiro troca de mão. Sim. Então, o dinheiro tá ali. E aí, uma vez pensando nisso, eu peguei uma nota de R$ 50 e eu perguntei para uma pessoa: cara, o que que essa nota de 50 aqui compra? Ah, não, isso aqui, sei lá, compra um café da manhã. Pão, leite, frios, sei lá, café, dá para tomar um café da manhã. E eu peguei aquela nota e perguntei para essa pessoa: o que que essa nota já comprou? É uma questão totalmente diferente, né? Não tem como saber. Não tem como saber, porque o dinheiro ele fica circulando, então ele acaba trocando de mão. E aí nisso, no quesito pandemia, até no mundo dos negócios, aí as pessoas falaram: a pandemia quebrou muito o negócio. E, e aí eu parei para refletir sobre essa frase, né? A pandemia quebrou muito o negócio. A pandemia não tem CPF, não tem CNPJ. Então, na verdade, veio demonstrar a fragilidade na gestão dos negócios. E aí, negócio falando de CNPJ, mas se a gente for olhar negócio CPF, a compra da casa faz parte de um negócio CPF. Então, às vezes, é uma boa saída? É. E a gente vai vendo que talvez esse apelo da questão de financiamento, né? Compre sua casa, minha vida. Depois surgiu até um trocadilho, minha casa, minha dívida. Sim. Então, isso fez com que muitas famílias pudessem ter a casa própria, mas também fizeram com que muitas famílias viessem perder essa questão também de, de, de ter a sua moradia própria. E se tu pudesse dar, eu não sei se daqui a pouco você vai poder falar sobre isso, mas se você pudesse dar uma dica de como as pessoas evitarem que os seus imóveis vão para leilão, você consegue pensar em alguma coisa acerca disso? É, basicamente assim, ó, é ler o contrato que... Pergunta complexa, né? A pergunta é complexa, mas a resposta não precisa ser tão complexa, mas basicamente é fazer o que normalmente o pessoal não faz, né? Não lê a bula do remédio, não lê o contrato que assina. Então leia o contrato que você assinou para você não ser pego nessa pegadinha. Então, às vezes, tu vai ter que fazer algumas decisões duras, né? De às vezes até mexer com, sei lá, com algum conforto que tu tenha ou Família, né? dentro da tua família E eu entendo que é o negociar. bem mais precioso que as pessoas têm, né? Exatamente. Então, assim, negociar algumas coisas internamente, reduzir os custos dentro do possível e olhar o que que prevê o teu contrato. Se tu tem que pagar ele a cada mês, tu tem que pagar ele a cada mês, né? Se não pode ficar inadimplente, a consequência é o leilão. Ele vai para leilão. É, dois pontos chave assim, né, na questão do imóvel, quando é um apartamento ou uma casa de condomínio, que vai ter também ali a taxa de condomínio, né? A taxa condominial, que também pode levar o imóvel para leilão, né? A falta de pagamento dele. Então é isso e a inadimplência das parcelas do financiamento.
Então essas duas coisas as pessoas têm que estar bem atentas, né? Não deixar brecha para isso. Então fazer algumas concessões. E quando for tomar a decisão de buscar o crédito, fazer toda essa análise também, que hoje, infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma educação financeira adequada. E aí a falta dessa educação financeira faz com que a pessoa não explore, né? Não calcule todos os custos que ela vai ter dentro dessa aquisição. Então, na compra de uma moradia, o pessoal às vezes não se dá conta, vou ter que ter vou ter que pagar o condomínio, vou ter que pagar isso, vou ter que pagar aquilo, que são coisas que às vezes a pessoa não está enxergando, né? Então, isso é importante o trabalho do corretor de imóveis, já vi assim corretores exemplares, né? Então, tu explorar isso quando estiver fazendo essa operação de compra, porque teoricamente você vai ficar um bom tempo ligado com esse imóvel, né? Com essa decisão que você tomou na sua vida. Então, fazer essa escolha de forma muito sábia, né? Com os pés bem no chão, né? É mais ou menos aquela questão quando, não sei que idade tu tinha quando tu comprou teu primeiro veículo, mas quando eu comprei meu primeiro carro, tá, a prestação cabe no bolso, Sim, cabe no orçamento, mas e o combustível, e a manutenção, e o IPVA, e por aí adiante, né? sim. Então, são contas às vezes que as pessoas acabam não fazendo. Mas essa questão do contrato, isso mudou há quanto tempo? É uma tendência que está vindo de 2 anos para cá, né? Que os bancos estavam levando muito tempo para levar os imóveis a leilão. E aí eles começaram a fazer essa alteração de contrato porque a lei não prevê qual que é a relação do contrato com o proprietário e o credor, né? O banco. Então ele acabou alterando porque para ele fica melhor, né? Um prazo mais curto, se a pessoa ficou inadimplente, ela já sabe a consequência do que vai acontecer. Então automaticamente vira uma pressão para que a pessoa não fique inadimplente, não deixe de pagar a parcela daquele imóvel, né? Até porque o banco, querendo ou não, a gente sabe que os bancos ganham muito dinheiro emprestando, né? Mas a linha de crédito imobiliário normalmente é uma taxa baixa, né? Não é uma taxa muito absurda no geral. Então, assim, o banco bota um dinheiro grande na frente, né? E aí ele fica recebendo aos poucos. Aos pouquinhos, né? Então não estou defendendo o banco, mas É, se a gente for pensar, é um grande é um dinheiro que ele negócio. coloca É um negócio. Então, eu penso para que receber lentamente. se todas as pessoas fizessem uma boa gestão do seu capital, automaticamente talvez o banco reduziria a taxa de juros para que pudesse circular o dinheiro, porque daí não teria demanda. É a lei Exatamente. da oferta e da procura, né? Então, acredito que essa questão, não sei se no Brasil em algum momento vai virar uma tendência. Daqui a É, pouco as pessoas começarem a olhar um pouco mais com carinho para sua gestão financeira. sim. Então, sei lá, mas enfim. Então não é simplesmente para comprar um imóvel de leilão, não é simplesmente olhar um edital e sair dando lance. Não, o risco é muito grande de só ler o edital e sair fazendo lance. Podem existir processos da pessoa contra o banco, contra a justiça, querendo barrar aquele processo do leilão. Então existem hoje advogados que ficam trabalhando nesse tipo de causa, né, de defender o interesse do inquilino, né, do proprietário. Até porque, na verdade, o proprietário acaba que é o banco, né? Não é a pessoa que comprou, tu só é proprietário depois que tu quitou a tua dívida. Enquanto não quitou a dívida, Você está cuidando do patrimônio do banco ali, se cuidar bem direitinho, pagar tudo exatamente. certinho, vira teu. Exatamente. Entre aspas, né? Até por isso que assim, às vezes o pessoal fica chateado, né? O banco está exigindo aqui que eu tenha a matrícula do imóvel completamente regularizada. Ele não aceita que tenha uma rachadura no imóvel, mas para mim tá tudo bem, é que o imóvel é dele, não é teu, né? Por isso que ele É, não aceita, né? Ele está é, avaliando o imóvel dele, né? exatamente. Isso vai ser teu Isso ao é final uma desse garantia. pagamento. É uma É uma garantia. garantia. Então ele tem que ter toda essa questão ali de, o dinheiro que eu estou colocando aqui de fato ele vale isso. Então é um Exatamente. cuidado que talvez nós como consumidores deveríamos prestar atenção e olhar um pouco mais para essas questões, para que a gente pudesse fazer daqui a pouco essa gestão de uma forma mais adequada da mesma maneira como o banco, porque às vezes a gente Sim. simplesmente vai lá, compra, vou comprar
e depois. E as consequências, né? Exatamente. Então, assim, em termos de leilão, existem vários aspectos que precisam ser cuidados, né? Um deles é o edital, um dos principais é o edital, a matrícula do imóvel, avaliar se esse imóvel leva alguma outra matrícula, né? Porque às vezes a matrícula de vaga é separada da matrícula do imóvel, então vendo se está sendo levado as duas matrículas, 3 ou 4, quantas forem, né? Tem um imóvel ali que eu vi em Novo Hamburgo, por exemplo, que eu tinha 5 matrículas, a matrícula do imóvel e 4 vagas. Então, assim, tem que ver se está sendo tudo levado àquele leilão, porque daqui a pouco tu está arrematando só uma coisa e está deixando as outras para trás. Então, existem vários cuidados que precisam ser tomados. Agora Esse é você um tá deles. usando o imóvel lá, mas e aquelas vagas lá? Por que tu não tá usando as vagas? Como É, assim que vaga? às vezes tu deixou para trás, tu nem arrematou a vaga, não te deu conta e tu arrematou só o imóvel. E acontece muito isso daqui a pouco de ter vagas soltas ali porque não teve arrematação. Tem, Olha a cara do Diego falando sobre isso. tem. Inclusive, tu encontra para comprar vaga nos leilões. Tu encontra só a vaga sendo vendida. Por quê? Porque alguém errou no processo, não levou a vaga junto do imóvel para o leilão. E aí aquela pessoa que arrematou só o imóvel sem vaga. E aí depois a vaga tem que ir a leilão porque tem que cumprir o rito, né? Ficou faltando essa etapa. Então, acontece. É raro, mas acontece muito. Tá? E esses dias eu estava acompanhando ali um site de leilões e vendo essa questão de vagas. Tem valores ali que são bem atrativos. Até daqui a pouco, para quem não tem um capital muito elevado, eu Sim. até queria que você falasse o que hoje, daqui a pouco, seria um capital ideal para iniciar nisso como um investimento. Mas tinha uma vaga de garagem ali que estava com lance inicial de R$ 5.000. O valor dela de mercado era 25, Sim. mas um lance inicial de 5.000. Ah, qual o valor aí você entende que é um valor legal para a pessoa daqui a pouco começar a olhar para essa questão de leilão e daqui a pouco entrar nisso como uma questão de investimento? Claro. Existem várias possibilidades, né? Tu encontra até imóveis, casas com terreno por valores assim muito pequenos. Muito pequenos. Então, assim, com 40 mil tu já encontra a casa, 50 mil, dependendo do estado brasileiro, né? Dependendo da cidade que tu tá olhando, porque hoje os leilões eles acabam acontecendo todos de forma online. Alguns híbridos, mas eu desconheço hoje leilão que trabalha só de forma presencial. Então, tu consegue olhar imóveis em todo o Brasil e consegue fazer a validação dele de qualquer lugar que tu esteja. Então, é muito do que a pessoa está disposta a aguardar para ter o retorno desse investimento ou o que ela está buscando dentro dessa oportunidade de leilão. Mas, basicamente, hoje as pessoas às vezes olham para o leilão e acham que tem que comprar à vista. Mas a grande sacada ela está nas compras financiadas, onde tu está utilizando o dinheiro do próprio banco que levou o imóvel a leilão e utilizando desse dinheiro para financiar esse imóvel que tu está investindo, pagando uma pequena entrada. Tá? E essa questão da entrada no leilão é o banco que financia? Como que funciona? Sempre o próprio banco que levou o imóvel a leilão. Então, se é um leilão da Caixa, ela só vai aceitar financiamento por ela mesma quando ela aceita. Vai ter imóveis que ela aceita e imóveis que ela não aceita. A regra para isso ela não é clara. Ela vai olhar pro Diego assim, eu acho que esse cara vai pagar. Na verdade, não é bem isso, né? Na verdade, seria engraçado, né? Mas não é bem isso. Na verdade, ela já coloca previsto no edital quais imóveis permitem financiamento e quais imóveis não permitem financiamento. Então, antes de tu entrar nessa arrematação, tu já sabe se tu vai poder financiar ou não. Aí, basicamente, o importante é tu ter o crédito necessário para aprovar como se fosse uma compra de qualquer outro tipo de bem, um carro, um imóvel. Aí tu tendo o crédito tudo certinho, se no edital prevê que aquele imóvel permite financiamento, tá tudo certo, tu vai conseguir financiar. E aí ele já prevê o valor de entrada mínimo também, que às vezes é 5%, às vezes é 10%, e em alguns bancos é 20%. E aí isso depende muito do banco, não tem uma cláusula assim, todo imóvel tem que ter tal, imóvel na situação tal é 5, na situação tal é 20. A Caixa Econômica, normalmente, quando ela coloca primeiro leilão, segundo leilão, ela coloca 10% de entrada nesses imóveis. É a que trabalha com menores taxas de entrada, né? Então, ela coloca 10% e aí depois esse imóvel normalmente segue com esses mesmos 10%. Quando é um imóvel que está há muito tempo na plataforma deles e que não conseguiu ter êxito de venda,
aí eles baixam o valor de entrada para 5% para oferecer uma nova oportunidade para quem quer dar um valor menor. Porque como é um imóvel de baixo valor, aí pode financiar uma taxa maior e dar uma entrada menor. Então acontece isso às vezes. E também tem os leilões judiciais, que não tem nem análise de crédito. Então, lógico que se você não acabar não cumprindo com o que ficou combinado, Vá isso para leilão de novo. vai te gerar um problema muito grande no teu CPF, né? Agora, os leilões judiciais, o interessante o que que é? Alguns deles permitem 25% de entrada e o restante em 30 vezes sem juros e sem análise de crédito. Direto com o credor, Direto com a efeito depósito judicial, normalmente. sempre judicial. Normalmente é judicial. E aí vai, às vezes, para a esfera trabalhista, né? Às vezes algum proprietário de alguma empresa faliu, teve algum problema, não conseguiu honrar pagamento de funcionário. Eles vão lá leiloar veículos, imóveis, esse tipo de coisa, né? E esses dias eu tava vendo essa questão dos leilões. E volta e meia, quando chega, quando eu tô com um tempo mais ou menos ocioso, aí chega lá o e-mail lá da empresa de leilões, eu vou dar uma olhada. Esses dias tinha um apartamento por 37 mil reais. E, enfim, depois foi acompanhando ali, dei uma olhada. Não teve nenhuma pessoa inscrita lá Para dar o lance. para dar o lance no apartamento. Então, às vezes, as pessoas estão ali naquela questão, na busca de um imóvel. Claro, estão olhando na planta e toda essa questão. E talvez por uma falta de informação, deixam de ver que tem excelentes oportunidades nesse mercado de leilão, até mesmo para moradia. Sim. E pode ser usado para moradia, sim. Sim, sem dúvida. Não, Sem dúvida. não tem mistério nenhum essa O questão. objetivo é de quem está arrematando, né? Ele que vai definir o que ele vai fazer com esse imóvel. Ele pode fazer o que ele bem entende. Pode alugar, pode botar em Airbnb se o condomínio permite, pode vender. Aí o arrematante é que vai definir o que ele vai fazer com esse imóvel, né? Mas assim, existem várias situações, né? Eu já vi cotas de participação. Então, às vezes tu tá arrematando o imóvel, tu tá arrematando uma parte do imóvel. 30%, 50%, existe isso também. Então tu não tá. Como que arremata essa questão assim de 50%, 40%, 30%? Como que funciona isso depois? Então, vai ficar dentro da matrícula do imóvel, quais são os proprietários e qual o percentual que cada um tem. É como se fosse um contrato de uma empresa, aonde prevê que tu tem... Tipo um pool de empresas assim, juntou uma O teu galera, cada um tem uma CNPJ, por parte. exemplo, tu tem lá a tua empresa e aí tu tem 90%, tu tem um sócio de 10%. A mesma coisa vale para imóveis. Então, às vezes está sendo levado isso. Às vezes está sendo levado uma dívida de condomínio. Então pode ser esse caso aí, eu não sei, teria que analisar. Mas, por exemplo, o imóvel ficou com uma dívida de, sei lá, 20 mil reais lá, que com os juros virou 30. Tu usou de exemplo. Só que quando tu arrematar ele, tu vai assumir a dívida que esse imóvel ainda tem com o banco. É possível que a pessoa pagou o banco, mas não ficou pagando o condomínio. Tá, mas e tem como Aí daqui a tu pouco assume a dívida. e tem como daqui a pouco o condomínio e o banco botar para leilão ou é só um? Só consegue um. Só um. Só um. Quem chega primeiro diz a verdade. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o que normalmente acontece? A dívida de banco, né? A pessoa não pagar a parcela do financiamento. Mas pode acontecer da pessoa estar pagando a dívida, né? Estar pagando o financiamento dela, mas não pagar, ignorar ali o condomínio. E aí ela vai estar vai estar ali dentro das regras do condomínio, quanto tempo pode ficar inadimplente. E aí, com base nisso, naquele contrato, naquela consolidação que eles têm ali dos condôminos, né, do que eles definiram como ideal, vai estar estabelecido. E aí esse imóvel pode ir a leilão por conta da dívida de condomínio. Só que o que acontece? Você compra, paga a dívida de condomínio, mas você troca de posição com a pessoa. E aí você assume a dívida que ela tem com o banco. Então, às vezes é uma troca de posição. E aí você assume a dívida. Pode ser que às vezes seja interessante, pode ser que não. Então, quanto que tem de dívida ainda? Aí é coisa de se analisar também. E aí é uma questão muito relativa, né? É, Às vezes a pessoa... caso a caso. E aí eu entendo que daqui a pouco não, né? Eu entendo que nada melhor do que contar com alguém que já saca como fazer isso, que já tem expertise para isso,
para poder desenvolver todo esse trabalho, para ver se vale a pena ou não. Exatamente, a dor de cabeça ela pode sair cara, então é exatamente esse o trabalho que a gente faz, de oferecer essa segurança, esse conforto de saber, olha, eu tô conseguindo enxergar tudo que está rodeando essa oportunidade. E aí entender se ela realmente é viável ou não, né? Já teve casos assim onde que o arrematante disse, eu quero isso aqui. Só que a gente falou para ele, não, declina porque Não vale a é pena. problema. É problema. Então tinham processos que recorriam dizendo que o banco tinha feito um procedimento errado. Eu conheço histórias, informações reais de pessoas que conseguiram barrar o leilão por conta de procedimento errado do banco. Errou, é humano, pode errar. Não é tudo Tá? automatizado. E depois de leiloado, daqui a pouco leiloou, alguém arrematou, pode ocorrer alguma questão de divergência e voltar, retroagir essa questão do leilão? Pode acontecer. Pode acontecer. É bem raro, Imagina a dor de cabeça que mas dá pode isso. acontecer. Aí que tá o cuidado. Aí tem uma palavrinha mágica que tá lá no edital que chama evicção de direitos. Quando a evicção Teve de que o quê? evicção de direitos. Quando a evicção de direitos ela recai sobre o banco ou com quem está levando o imóvel a leilão, a gente está falando mais aqui de banco que é o geral, né? Quando recai sobre ele, ele diz que a evicção de direitos é por conta dele. O que pode acontecer com quem arrematou e não conseguiu ter o êxito, né, de pegar o imóvel? É o banco devolver o dinheiro que foi pago de entrada ou se foi pago o pagamento à vista, ele vai devolver esse dinheiro na integralidade. E a pessoa não tá nem querendo mais saber do dinheiro, porque comprou daqui a pouco um investimento, talvez para morar. Imagina a dor de cabeça que Ah, pode dar isso sim. daí. Ah, E é sim. aquela questão, né, que o molho sai mais caro que o peixe, né? Sim. E tem casos onde que a evicção de direitos ela tá por conta do arrematante, então tem que olhar com muito cuidado o que diz no edital. O edital é o que vai determinar ali a grande parte do leilão, né? Tá tudo circulando em torno dele. Tem outros cuidados, como a gente falou aqui antes, mas o edital é uma grande chave do negócio assim para te ter o êxito, né, dessa arrematação. Muito bem. Diego Tiburski, conta para mim, voltando agora lá para Conexões Inteligentes, e aí daqui a gente já vai indo pro final, que o tempo voa, né? A gente Sim. estava com a proposta aí de 30 a 40 minutos de podcast, mas eu acho que eu já vou mudar para uma hora o negócio e a gente Boa, já boa. vai tocando ficha, porque o assunto vai ficando Flui. interessante, flui. Entramos no flow aqui do negócio, não é o Exatamente. flow aquele outro É. podcast lá, é o aqui. Mas quais são as ideias futuras aí para conexões inteligentes? Então, conexões inteligentes, como a gente falou, né? Acabou nascendo bem despretensioso e hoje a gente vê o pessoal perguntando, questionando, e aí, quando é que é o próximo encontro? Já vai no encontro perguntando quando que é o próximo, né? O pessoal engajou mesmo. Então, assim, a gente tem vários projetos, né? Um deles é abrir novos grupos presenciais por entender a demanda e a gente tem uma política também de não ter conflito, né? De empresas que têm o mesmo negócio. Então, a gente quer separar isso por grupos. Então, uma pessoa que trabalha hoje, por exemplo, com consórcios, não ter uma segunda pessoa dentro do mesmo grupo, né, que trabalhe com o mesmo negócio. E aí separar isso para um segundo grupo. Então, isso é uma das coisas. Então, a gente já percebe essa necessidade de ter mais grupos presenciais. E a gente está startando também o projeto de ter um grupo online também para pessoas que não conseguem, que a geografia favoreça, né, a participação aqui na região. Então a gente tem pessoas de outros estados, de outras cidades, que já sinalizaram interesse de participar e isso é uma das coisas que a gente quer proporcionar também. Fazer com que a gente ramifique aí, né, os Exato. contatos. Quando eu costumo dizer que Canoas é a capital do mundo, as pessoas não acreditam, né, Não, cara? As pessoas de outros estados querem vir participar de um grupo de tá, network tá aí a com prova. base aqui de Canoas. Tá aí a prova, exatamente. Que legal. E para quem está nos ouvindo aqui e queira participar do Conexões Inteligentes, como é que faz? Então, vai lá na página do @Conexões Inteligentes Oficial e coloca, vê se tem alguma pessoa que você já conheça que já participou do grupo e venha como um convidado dele. Peça para ele te convidar, né? Se ele não te convidou ainda, peça para ele te convidar. Do contrário, entra lá no direct, deixa uma mensagem falando do teu interesse, que daí a gente vai estar entrando em contato e entendendo qual é o seu negócio, marcando uma reunião, uma vídeo, dependendo da distância, né?
E aí a gente vai estar realocando ali, colocando dentro de algum grupo, convidando para participar e conhecer um pouco mais sobre o projeto. Legal. E para falar com o Diego Tiburski para questão de leilões, como que faz? Pode me chamar no meu Instagram também, @Diego Tiburski, ou também pode me ligar aí também, telefone 51 9 9315 9328. Repetindo. 51 9 9315 9328. Que legal. Bacana, Diego. Só mais Não uma tem uma pergunta. arrasta pra cima, né? Ah, não tem Só arrasta pra arrasta pra cima, cima. né? Nós podíamos botar uma arrasta pra cima aqui no Spotify, né? E até Exatamente. tem que começar a mandar para outras plataformas aí também Olha aí. o podcast. Não vamos deixar só no Spotify, mas vamos devagar, mudamos o nome Isso aí. agora, vamos indo Por aos partes. poucos, vamos por partes. A questão de leilão é só imóveis. Isso, a gente está hoje focado em imóveis mesmo. Tá, Existem, legal. a gente acaba vendo, né, que existem outras possibilidades, mas onde a gente oferece o serviço, né, de assessoria e suporte é imóveis mesmo. E não dá uma coceirinha no dedo assim de daqui a pouco ver umas oportunidades boas e querer abraçar ela. Ah, existe um monte de coisa, né? O pessoal leiloa de tudo quanto é coisa. Eu não tenho noção. Máquinas agrícolas, máquinas industriais, veículos. Qual foi a coisa mais inusitada que tu já viu até hoje sendo É, leiloado? Cara, sei lá, é difícil até de dizer a coisa mais inusitada, mas tem de tudo. Tem capinha de celular, tem bolsa, tem charuto, tem vinho. O que tu imaginar, tu encontra no leilão. Imóveis decorados também, tem muitas construtoras que fazem isso. Decoram o imóvel, mobília, e aí depois leiloa a mobília do imóvel decorado. Que Também loucura. tem isso. Aham, aham. Mas bota pra leilão não por dívida ou por nada, só pra ver quem que vai pagar mais. É por entender que isso é uma maneira simples de direcionar a venda desse imóvel, porque vamos pensar o seguinte, quando uma construtora, fiscalmente, tá? Vamos falar assim, uma construtora compra móveis, ela não tem no CNPJ dela venda de imóveis. Então aquilo acaba se tornando um patrimônio. Então o melhor caminho para ela fiscalmente é via leilão, porque daí ela direciona aquilo lá para o leilão e o leilão vende aquele bem da construtora. Não é uma venda de produto, porque eles não podem vender produto, né? Móveis, não pode vender eletro, esse tipo de coisa, né? Então é um caminho fiscal legal e que também facilita essa possibilidade de conseguir abranger o maior número de pessoas interessadas, né? Que loucura, é quase que um tráfego pago do leilão. Tem muita coisa mesmo. Que loucura, que bacana. Diego, obrigado por estar aqui junto com a gente. Valeu. Você que estiver interessado, deixa eu mudar aqui a câmera para mim. Você que estiver interessado em participar do Conexões Inteligentes, então entra lá no Instagram Conexões Inteligentes, manda um direct, manda uma mensagem. É um grupo que faz muito sentido. Eu estou participando já do grupo, está no 14º encontro, né? Vai ser o 15º agora o próximo. Eu Exatamente. devo ter participado de uns 5, 6 encontros e já aconteceu muita coisa bacana. Pude conhecer muitas pessoas legais e também fechar negócios. Isso é importante também. Resultados também importam. Então, quando a gente trabalha nesse quesito e vai falar sobre network, cabe também lembrar que o Fale de Propósito, que é o nosso treinamento de comunicação assertiva e oratória, pode ajudar você nessa questão do desenvolvimento da sua comunicação para a tua jornada empreendedora, para a tua jornada de trabalho. O Diego, a gente tem a honra de poder participar, de ter o Diego aqui como alguém que está participando do Fale de Propósito. Diego, quer dar uma pinceladinha do que é o Fale de Propósito? Difícil até falar, explicar aqui em poucas palavras, né? Foi uma grata surpresa, né? O Fale de Propósito, quando eu te conheci, já despertou interesse, né? Até pela tua postura, como tu traz as informações, a tua boa comunicação. E eu me surpreendi muito positivamente com o Fale de Propósito, né? Eu tô indo agora para sexta aula, sétima aula aí por aí. Sexta aula. E cada aula é uma revelação, né? Cada aula é uma descoberta nova. Então, se tu acha que vai falar só de oratória, né? Ou comunicação, é muito inocente pensar isso. É muito mais do que isso, é muito mais profundo. Então, assim, é muito legal ver que tu coloca o teu coração nisso,
que tem muita entrega ali, além do combinado. Então, cara, é um trabalho muito bonito, a galera fica muito conectada, o grupo se ajuda muito, se ajuda mesmo. Então dá para ver que essa condução ela funciona, né? Mediante o teu trabalho, o pessoal ali engaja mesmo e todo mundo se ajuda, né? Todo mundo facilita um a vida do outro. É um ambiente muito seguro, é um ambiente top e com certeza tu sai daqui com muita ferramenta mesmo. Que Vale a legal. pena. Uma das coisas que me fez conectar muito contigo, Diego, foi essa questão do eu invisto em Deus. E eu entendo que todos nós carregamos uma mensagem e essa mensagem ela precisa ser espalhada pelo mundo. Então, às vezes as pessoas elas travam e elas não entregam essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Eu costumo dizer que as minhas histórias, elas podem ser remédio para a vida de outras pessoas e vice-versa. A história de outras pessoas podem ser remédio para a minha vida. Mas como que as pessoas vão ouvir essas histórias se talvez a gente não está preparado para contar essas histórias, para falar sobre essas histórias? Então, eu entendo que o Fale de Propósito ele veio bem forte para essa questão de poder auxiliar as pessoas a contarem aquilo que elas precisam contar para o mundo. Então, essa questão vem de trazer de dentro, literalmente, trazer de dentro e colocar para fora aquela mensagem que nós carregamos que, carinhosamente, eu digo que é uma peça do quebra-cabeça que a gente deixa na vida das outras pessoas e uma peça do quebra-cabeça das pessoas que a gente traz para a nossa vida, mas que no final vai fazer uma imagem muito bacana, uma imagem muito bela. E a gente tem pistas disso, né? Tu mesmo ensinou que existem pistas que mostram o quanto a gente é único, né? Que a gente é essa peça. Eu não vou contar aqui, se quiser tem que fazer o Fale de Propósito. Pois então, olha aí o merchan pegando agora. Que legal. Diego, uma mensagem final para nós ali, para nós encerrarmos a nossa gravação de hoje. Quero dizer assim, todo mundo que aproveite esse conteúdo rico, né? Que está sendo entregue na internet, assim como esse que está sendo entregue aqui agora. Escolha bem as pessoas com quem você vai consumir esses conteúdos, né? Porque tem muita coisa boa hoje na internet, é só a gente saber escolher. E quanta pessoa tem conteúdo bom e não entrega, como tu mesmo disse, né? Às vezes porque não consegue encaixar a mensagem, mas que eu entendo disso? Faça, né? Vá para ação. Assim como a gente iniciou o grupo lá despretensioso, sem saber o que a gente ia fazer, deu um passo de cada vez, foi entendendo e ajustando no meio do caminho, né? Faça isso também. Vá para ação, né? Busque o que toca o seu coração, né? E faça com que isso se torne uma engrenagem, né, pulsante ali, para que tu consiga conquistar os teus objetivos e fazer com que as outras pessoas ao teu redor enxerguem isso, sintam esse acolhimento, essa entrega que tu tá fazendo. Então é isso que faz sentido para mim hoje, seguir no trilho, né? Seguir no caminho. O caminho é esse, então tá, então vamos embora e a gente vai tendo cada vez mais descobertas nesse caminho. Não dá para achar que vai vir um plano pronto porque ele não vem, né? O plano ele é liberado aos poucos, assim, vai um download por vez. É que nem aplicativo de celular, né? A gente vai baixando um, aí daqui a pouco vem que precisa baixar outro, né? Não vem todo pronto de fábrica. E eu arrisco a dizer que o plano que vem pronto é de conectar com outras pessoas. Eu arrisco a dizer que esse é o único plano que está pronto. De nós conectarmos com as outras pessoas e aí conforme a gente conecta, vai liberando aquilo que já tinha lá do plano que está pronto. Ó, conecta lá com o Diego, conecta lá com o Ismael, conecta com o Celso, conecta com quem virá na semana que vem. Semana que vem tem outros convidados por aí. Olha aí. Que legal. Que bacana. Já Diego, na expectativa já. Mais uma vez, muito obrigado por poder estar aqui com a gente. Obrigado mesmo por poder transbordar esse conteúdo que você carrega, você poder trazer algumas dicas que são relevantes e são úteis para a sociedade como um todo. Diego, mais uma vez, muito obrigado. E para você que esteve aqui juntamente conosco até o final, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí. E se esse conteúdo fez sentido para alguém, compartilhe com essa pessoa. Daqui a pouco, o que nós estamos compartilhando aqui está sendo um conteúdo que vai ser extremamente rico e relevante para a vida de outras pessoas. Obrigado e quinta-feira que vem nós subimos mais um episódio do nosso podcast Fale de Propósito Cast. Um abração. Obrigado, Diego. Valeu. Falou. Até mais. Valeu!